Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos iniciar agora o estudo do procedimento especial que é utilizado quando se deseja por fim a uma sociedade, mas por fim é na verdade uma dissolução parcial de sociedade, né? A sociedade não vai deixar de existir, mas a gente vai de alguma forma excluir sócios dessa sociedade. Então, vamos olhar aqui o que o nosso código dispõe nos artigos 599 a 609. Diz assim: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, como eu tinha dito, na verdade, a gente não vai desfazer a sociedade, a gente vai desfazer com relação a um sócio falecido, com relação ao sócio falecido, ao sócio que foi excluído, ou aquele sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso. Tá? Também pode ter por objeto a apuração, né, dos valores, dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou somente a resolução ou a apuração de haveres. Tá? Então eu vou utilizar esse procedimento em uma, na outra ou nas duas situações, ok? Então aqui eu tenho um e aqui eu tenho um ou com outro ou. Então o inciso primeiro e o inciso segundo, ou uma ou outra. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Vamos lembrar, contrato social consolidado é aquele contrato social, você tem lá o original, aí você teve a primeira alteração, a segunda alteração, a terceira alteração, aí a gente vai pegar essas alterações que são pontuais e vai pegar e vai fazer um contrato consolidado, que já é a versão completa do contrato com todas essas alterações, tá? Então tem que ter, tem que acompanhar a petição inicial um contrato social consolidado. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que ela não pode preencher o seu fim. A ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido. Claro, o sócio faleceu, ele tem haveres a serem apurados, o espólio vai entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Tá? Porque eu tenho ali, né, as cotas da sociedade. Esse daqui faleceu. Essas cotas aqui, elas podem ir para a sucessão. E aí os herdeiros, né, os sucessores, eles ingressam na sociedade. Mas isso vai depender também do que está estabelecido no contrato social. Tá? Porque aí, se o contrato social tiver estabelecido que não pode haver o ingresso de outros sócios, na verdade, esses sócios remanescentes, eles têm o direito de adquirir essas cotas, aí, na verdade, o que vai acontecer? O espólio vai entrar com essa ação de dissolução para poder apurar quanto que é devido, né, por essas cotas. Também pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. Então, acabou o inventário. Assim, agora tem 3 sucessores. Então, qualquer um deles pode ingressar com a ação de dissolução parcial de sociedade. Pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Quando esse direito decorrer do contrato social. Então é o contrato social que regula. Se o contrato social não permitir o ingresso de espólio, de sucessores ou de outras pessoas, aí a própria sociedade vai entrar com essa ação de dissolução parcial de sociedade para fazer a apuração do que é devido, né, aqueles herdeiros, aos sucessores, e então liquidar isso daí e desfazer a sociedade com relação ao sócio falecido. Também é possível pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Então,
aquele sócio que exerceu o direito de retirada, mas ele não providenciou a alteração do contrato com os demais sócios. Então ele tem que pegar e entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou pelo sócio que foi excluído, tá? O cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio, né? Claro que isso aqui depende do regime de bens, né? O regime de casamento, porque se você tiver num casamento de separação total de bens, isso não vai ter influência, tá? Os sócios e a sociedade serão citadas para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada, tá? Então, se eu citar todos eles, eu não preciso citar a sociedade. O que a gente está falando, na verdade, a gente está discutindo a dissolução parcial da sociedade. Então, é uma discussão que interessa aos sócios, né? A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Então, se eventualmente existem débitos que mereçam ser indenizados com relação àquele sócio que se retirou, que faleceu, etc. e tal, pode haver um pedido de compensação, né, da indenização com o valor que tem por apurar. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Então, todo mundo concorda? Beleza? Vamos tirar? Vamos tirar. Acabou. Então, vamos ver agora quanto. Quanto que é devido para essa pessoa que se retirou da sociedade. E aí isso vai para a fase de liquidação. Nessa hipótese, não haverá condenação em honorários advocatícios, já que foi uma manifestação pacífica, né? Um acordo, de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação de sentença seguirá esse procedimento aqui, o que está disposto nesses artigos 59, 599 a 609, tá? Para apuração dos haveres, e aí é que entra, para apuração dos haveres eu estou falando da liquidação, né? Então, vai seguir esse critério aqui, e não aquele critério geral. O que o juiz vai fazer? O juiz vai fixar a data da resolução da sociedade, foi a partir do dia tal. Vai definir o critério de apuração dos haveres à vista do que dispõe o contrato social. Normalmente, o contrato social tem que ter uma cláusula, né, prevendo como que vai ser feita a liquidação, a quitação daquela cota parte do sócio que se retira. O contrato social, bem feito, ele estabelece isso às minúcias, tá? E a partir daí, o juiz vai nomear um perito para fazer essa análise. O juiz também vai determinar à sociedade ou aos sócios que permanecerem na sociedade que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. É aquela história que eu já comentei aí em outras aulas, né? Quando você tem qualquer questionamento a respeito de valores alegados, é uma obrigação, dever de qualquer parte dizer então qual o valor que você acha que é o certo. E a partir do momento que você diz qual o valor você acha que é o certo, aquele valor é tido como incontroverso. Então, nesse caso aqui, o juiz já vai determinar que seja depositado, o que é incontroverso, tá? E esse valor incontroverso pode, inclusive, ser levantado desde logo pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores, porque isso é incontroverso, pronto, matéria pacificada, batida, não tem mais o que discutir. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. A data da resolução da sociedade será, então vai depender de qual o motivo da dissolução parcial. Bom, se for o caso de falecimento do sócio, a data é a data do óbito, óbvio, né? Retirada imotivada vai ser o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Então, ele está se retirando e ele vai notificar que ele está se retirando e aí, a partir do 60º dia, considera a resolução da sociedade.
No recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. Dia do recebimento da notificação, tá? E na retirada por justa causa de sociedade, por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver de sociedade. Quando isso aqui é quando a sociedade move uma ação para excluir um dos sócios, ok? Então a retirada por justa causa, por decisão judicial, é a partir do trânsito em julgado da decisão. E na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Na verdade, o juiz vai precisar do perito para isso, né? Porque esse grau de detalhamento aqui, para que se alcance o valor, realmente tem que ser com o auxílio de um perito. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Eu acabei de falar da necessidade desse perito. A data da resolução e o critério de apuração dos haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia, porque a perícia vai precisar da data da resolução. A partir dali ele vai começar a calcular, né? Então, tem que ser antes do início da perícia, tá? Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Então, eu tenho que considerar, por exemplo, o 60º dia naquela hipótese específica. Só considera depois do 60º dia. Então, esse período todo aqui, ó, se eu era administrador, eu tenho a remuneração, se eu tenho direito à participação nos lucros, então isso aqui tudo tem que ser considerado até a data da resolução. Sobrou aqui um parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Faz sentido, claro, né? E também a gente pode falar que aquela parte incontroversa que já foi levantada, essa correção monetária e os juros vão incidir sobre aquele valor que ainda está controvertido, tá? E, por fim, uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social, e é por isso que é muito importante num contrato social essas questões estarem muito bem discriminadas, e no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil, tá? Então, o contrato social é que cria a lei ali entre os sócios, né? Desde que esteja de acordo com a legislação em vigor, de acordo com o tipo de sociedade que foi escolhida. Então, vai ser feito o pagamento na forma do contrato social, mas no silêncio a gente se socorre do 1031, parágrafo 2º do Código Civil, ok? Não do Código de Processo Civil. E é isso. Essa análise aqui, então, introdutória, essa abordagem aqui da legislação, e aí, no material escrito, como a gente já vem reforçando essa ideia, a gente aprofunda mais esse tema. A gente se encontra aí na próxima aula para tratar de outros procedimentos especiais. Até lá!